Fala aí, Clebers, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui no Clube do Investimento. Trago para vocês as técnicas e informações para você conseguir a sua liberdade financeira investindo aqui nos Estados Unidos. Fica com a gente porque esse canal aqui é para você. Meu nome é Bruno e o tema de hoje a gente vai estar falando sobre as 5 perguntas que você precisa se fazer para entender qual é o seu perfil pessoal de investidor. É um assunto super importante se você tiver, principalmente se você estiver começando a sua caminhada. Em saber essas perguntas, responder essas perguntas, vai fazer a sua vida como investidor muito mais fácil. E mesmo que você já tenha começado, você está se sentindo assim que tem algumas coisas que não estão no lugar certo, você precisa situar, essas perguntas vão te ajudar sem a menor dúvida. Fique comigo até o final do vídeo que tem coisa boa aí. Antes de mais nada, já deixa o seu like, subscribe para o nosso canal, clica no sininho aí para você estar sempre recebendo os updates do nosso canal. O nosso objetivo é sempre estar trazendo informações, que são informações sólidas, coisas de verdade, que te ajude a se tornar, se você já não é, um investidor mais sofisticado, conhecer esse mercado americano, as oportunidades incríveis que a gente tem aqui. Ainda mais no tempo que a gente vive num tempo assim muito facilitado para o investidor internacional. Se você mora aqui, independente do seu status migratório, você consegue investir. Se você mora fora daqui, você mora no Brasil, você mora em Portugal, na Angola, em Moçambique, qualquer lugar, você consegue investir aqui de um jeito super facilitado com as corretoras, com todos os recursos que você tem. Então, fique com o nosso canal, você vai gostar, eu tenho certeza, tem coisa boa para você. E claro, se você tiver alguma pergunta, uma dúvida, sabe? A gente está vivendo também um momento assim, muito delicado, onde tem muitos imigrantes, tem muita gente do Brasil, por exemplo, preocupado com a situação econômica, querendo investir aqui. E é sempre uma coisa, é sempre uma dificuldade para as pessoas, porque é uma coisa relativamente nova. Então, se você tiver uma pergunta, tiver uma coisa que não tem muita segurança, pode ter certeza, se você botar a pergunta aí, se eu souber eu respondo right away. Se eu não souber eu pesquiso e respondo depois de alguns minutos. Mas o objetivo do canal é esse, ajudar a nossa comunidade o máximo que a gente conseguir. Bom, eu acho que o tema de hoje assim, é super relevante, foi baseado numa conversa que eu tive com uma pessoa recentemente. A gente se conhecer como ser humano é uma coisa é uma coisa excelente, não é a coisa mais fácil do mundo, mas você como investidor, você entender algumas coisas básicas, algumas perguntas básicas, depois que você... Porque às vezes a gente começa num processo, no caso nosso, como a gente fala de investimento, você entende a necessidade, que é uma ótima mudança de paradigma para muita gente, principalmente na nossa comunidade, que você entende a necessidade de fazer o seu dinheiro trabalhar para você, ou você tem um sonho, que é um sonho que não é um sonho, nada mais é do que um objetivo que ele é achievable, você consegue, se você se planejar e você entender que os passos que você precisa levar, que eventualmente fazer com que a sua renda seja suficiente para você viver disso. Então, se você tem essas características e você quer fazer isso, óbvio que isso é possível, mas se você começa... Eu sempre gosto de falar isso para as pessoas que eu tenho contato na nossa comunidade de traders, de investidores, que uma das coisas mais importantes que um investidor pode fazer, e eu não fiz, por isso que eu bato tanto nessa tecla, porque eu comecei há muitos anos atrás, lá para 2004, 2005, antes do YouTube, e eu dei muita cabeçada tentando aprender coisas que hoje eu tento ensinar para as pessoas desde o começo, mas o meu ponto é: comece certo, comece da maneira certa. Comece considerando os riscos, comece considerando, se entendendo o que você está disposto, até onde você está disposto aí, onde está a sua zona de conforto, qual tipo de ativo, tipo de estoque, o ETF, que você se sente familiarizado, você consegue entender a indústria, por exemplo. Tem várias perguntas que devem ser feitas, e se elas forem feitas timely, se elas forem feitas no começo, você começa uma caminhada de uma maneira muito mais simplificada, porque você já tem respostas de perguntas que, se você não fizer hoje, você pode ter certeza que eventualmente essas perguntas vão aparecer na sua vida. E quanto mais rápido você entendê-las, e quanto mais rápido você resolvê-las, e você respondê-las, e você conseguir falar assim: olha, eu entendo que isso pode ser um problema, ou simplesmente uma coisa que eu preciso parar e refletir e me responder, vai criar para você uma situação de conforto e de tranquilidade com o investidor, e é sempre muito mais fácil você tomar suas decisões em todos os aspectos da vida, mas no aspecto financeiro, sem dúvida, quando você está tranquilo, quando você está calmo, quando você está ciente do que está acontecendo, você está ciente das ramificações das suas decisões. Então, essas perguntas, elas são vitais, elas são super importantes. Eu vou falar para vocês aqui, não são as únicas, eu selecionei 5 das que eu acho que são mais importantes. E vou descrever o que eu acho que é o melhor approach em relação a essas perguntas. Mas antes de começar a primeira pergunta, a gente tem que entender o seguinte, que ser um bom investidor
E até mesmo se você quiser se aventurar eventualmente no mundo de trader, a gente chama em inglês de traits, uma das características mais importantes é você ser um bom gerente do seu risco. Pensa nisso antes da gente ir para as primeiras perguntas, para a gente poder a gente avançar com esse pensamento junto dessas 5 perguntas, mas você vai precisar ser um bom gerente do seu risco. Eu vou falar mais um pouco sobre isso no final, mas já fica pensando nisso e vamos às perguntas que eu acho que vai ajudar bastante gente hoje. Então a primeira pergunta que você precisa se fazer para entender qual o seu perfil como investidor é: qual é a sua situação pessoal e financeira no momento? São duas coisas distintas na mesma pergunta: qual é a sua situação pessoal e financeira? A situação pessoal quer dizer que qualquer coisa relacionada com a sua vida, eu acredito que as coisas são todas interligadas. Então, se você está passando, eu tenho vários exemplos que eu podia dar. Por exemplo, eu vou falar isso baseado na minha experiência conversando com pessoas que a gente falou exatamente sobre isso. Eu tive um caso conversando com uma pessoa que estava estudando medicina e ela estava fazendo assim o curso dela, um curso bastante intenso, e o tempo dela era bastante escasso. Então, se você está fazendo alguma coisa relacionada com seus estudos ou seu trabalho, se você, por exemplo, é um trabalhador que acorda 4 horas da manhã, trabalha o dia inteiro, chega tarde em casa, e tem gente que trabalha 5, 6. Aqui nos Estados Unidos, infelizmente, não é incomum você encontrar casos de pessoas que trabalham 7 dias na semana, e o seu tempo é super escasso. Ou você é uma dona de casa, ou que trabalha demais, é o trabalho mais difícil que existe. Ou, por exemplo, se você está mudando, está passando por um momento de mudança uma mudança muito radical na sua vida. Você está mudando onde você mora, você está imigrando, por exemplo, ou você está passando por algum problema familiar. Existem várias coisas que vão afetar o seu estado emocional e que podem influenciar negativamente ou positivamente, dependendo do que for, o seu approach como investidor. Então isso é uma coisa muito importante de você entender, porque às vezes pode ser o caso de você não estar no momento ideal de começar um novo projeto. Eu acho que sempre é um bom momento. Investir é sempre uma boa hora de você começar a investir. Se é hoje ou amanhã, depois de amanhã, sempre é um bom momento. Não existe um momento perfeito. É importante que você comece, mas você ter uma conversa sincera consigo mesmo e ver se esse novo projeto vai encaixar nas coisas que estão acontecendo na sua vida hoje. Eu acho que isso pode te ajudar bastante. E a segunda coisa, que tem mais a ver diretamente com o assunto, é qual é a sua situação financeira atual. É muito comum a gente conhecer pessoas, e eu tenho experiências também pessoais com isso, que elas escutam sobre o mercado financeiro, elas escutam sobre as possibilidades do mercado financeiro, e elas começam a investir sem pensar se elas estão financeiramente preparadas para fazer isso. Eu particularmente acho que, independente de você tem muita gente que fala assim: você primeiro tem que ter o seu fundo de reserva para você começar a investir. Eu vejo isso de uma maneira um pouco diferente. No vídeo de hoje eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas eu acho que se você tem um income, se você tem um salário e você entende básico de matemática financeira, o básico de matemática financeira é um budget, nada mais é do que você ter um orçamento e você entender os seus gastos, você gasta X e você ganha Y. Eu acho que qualquer pessoa que consegue entender isso deveria começar a investir. Mas as proporções e a maneira que você approach o seu investimento vão estar diretamente relacionadas à sua situação financeira. Porque as pessoas se empolgam. Existe uma empolgação natural, é super natural. Quando você começa a estudar o mercado financeiro, você começa a entender, principalmente no mercado americano, eu diria, porque no mercado americano você tem um histórico muito, muito extenso de bons resultados, de sucesso. E você começa a perceber que com um pouquinho de compromisso, eu diria, com disciplina, você consegue chegar muito mais longe do que você imaginaria. Então as pessoas tentam de overshoot. O que eu quero dizer com isso? Existe muita gente que começa com um plano, com um budget, e acaba investindo mais dinheiro do que ela poderia naquele momento. E aquele dinheiro do investimento, com o passar de dias, ou meses, ou anos, ela fala assim: eu não podia estar investindo, então eu preciso desse dinheiro para as coisas básicas da minha vida, por exemplo. Então é muito importante você entender qual é a sua situação financeira no momento, fazer uma projeção, o que você acha que pode ser uma necessidade financeira futura, e você entender que o investimento ele é feito baseado no valor que você tem excedente. Existem alguns, eu sei que virou lugar comum, todo mundo fala isso hoje, de pague-se primeiro. Primeiro você se paga, primeiro você tira o dinheiro de você investir. Eu acho que isso é certo, não é errado, mas às vezes isso é muito insensível para pessoas que elas precisam primeiro, que tem produtos ou serviços ou coisas de primeira necessidade,
que são prioridades. Nem todo mundo tem o mesmo poder de compra, nem todo mundo tem um poder de salvar dinheiro. A gente tem, como brasileiro, e eu acredito que nossos irmãos de outros países da língua portuguesa entendem algumas dificuldades que as pessoas têm. Então, às vezes, quando a gente fala isso, parece que é um pouco insensível. Porque existe, de fato, existem casos que você realmente não tem dinheiro para investir agora. Nada sobra. Isso é uma possibilidade real na vida das pessoas, a gente não pode descartar. Se esse for o seu caso, eu acho que se você pelo menos tiver interesse em começar a aprender, você já começa a mudar o seu mindset e eventualmente eu tenho fé que você consiga chegar num ponto que você começa a investir. Mas se esse não é o seu caso, eu estou falando aqui num caso extremo. De novo, para não ser insensível com as pessoas que podem estar passando por isso. Mas se esse não é o seu caso, você tem dinheiro para investir, você precisa entender quanto desse dinheiro você pode investir sem ter uma necessidade real de precisar desse dinheiro por alguns dias. Porque se você está fazendo investimento, principalmente de longo prazo, para você ter o retorno esperado, é por isso que a gente fala de longo prazo, vai passar algum tempo e se você retirar esse dinheiro por uma emergência, por exemplo, e o momento não for favorável, se você fez um investimento e você teve algum tipo de retorno nesse investimento e você precisou tirar esse dinheiro, it's okay, it's fair game. Você teve algum tipo de lucro, você vai ter que pagar alguma taxa, algum imposto em relação a isso, mas it's fair game, você vai estar... Agora, se você não ganhou dinheiro nenhum, se você está perdendo e você ainda tem convicção que é um bom investimento, porque o stock market ele vai sempre mover em ondas e você precisa desse dinheiro no momento que não seja um momento favorável para você tirar. Então, o que você faz? Você scale, você coloca isso numa escala. Então, talvez, eu gosto de usar esse exemplo, por exemplo, se você conseguir salvar $100 por mês, e $100 é um valor confortável para você, tá? Confortável. Mas você, por alguma razão, você fala assim, agora eu vou começar a botar 150 por mês. E 150 não é mais confortável, você tem que estar se apertando aqui, apertando acolá. A chance maior é que você eventualmente desista. E você não só desiste dos 150, mas você desiste de investimento de modo geral, porque se você botou numa situação de estresse. Então não faça isso, entenda o seu momento pessoal e financeiro, responda essa pergunta e você vai estar bem mais posicionado como investidor de longo prazo. Vamos para a segunda. Segunda pergunta que você precisa se fazer é: qual é a sua experiência como investidor? Essa é uma pergunta fundamental, porque o seu approach como investidor iniciante nunca é o mesmo como investidor experiente. Então, se você tem experiência prévia no mercado financeiro, no mercado americano, comprando e vendendo ações, obviamente você tem um entendimento melhor e obviamente você começa a entender como o risco funciona. Então, de modo geral, o investidor mais experiente, ele consegue gerenciar risco de uma maneira melhor. Então ele vai começar a se expor a certos riscos que um investidor inexperiente não deveria. Não que eles não façam, mas que eles não deveriam. Porque, de novo, como eu disse no começo do vídeo hoje, gerenciamento de risco é a chave do seu sucesso no mercado financeiro, faz toda a diferença para você e para o seu sucesso. E essas coisas elas vêm com o tempo. Existe uma curva de aprendizado no mundo dos investimentos que, obviamente, você pode começar do jeito certo, como eu falei. Você pode se educar da maneira correta, investir em bons cursos ou fazer parte de uma comunidade de investimento como a nossa, por exemplo, para você aprender da melhor maneira possível, desde que você não saiba absolutamente nada, ou se você já tem experiência prévia, para você evoluir no seu processo de aprendizado. Mas entender que, como investidor, se for o seu caso, como investidor iniciante, você precisa de salvaguardas, você precisa se proteger de riscos extremos. Então, você tem que ser sincero, a resposta tem que ser verdadeira com você. Se você tiver um nível de experiência, você está começando agora, que não tem problema nenhum com isso, você vai se expor, você vai começar a investir de um jeito condizente com uma pessoa que tem pouca experiência. Vou dar um exemplo para vocês. A melhor maneira de você investir em estoques individuais, a melhor maneira de você investir, deixa eu refazer essa frase. A maneira mais lucrativa de você investir são os estoques individuais, right? Por exemplo, se você investe num fundo como o S&P 500, são 500 estoques que tradem, os 300 maiores estoques que tradem aqui no mercado americano. São 500 empresas. É um approach muito mais conservador, tem um resultado provado no decorrer das décadas de mais ou menos 10% por ano. Então você está fazendo um investimento sólido, um investimento seguro, um investimento que vai trazer para você, vai deixar você dormir à noite sem ter preocupações. Mas é o melhor investimento? É um bom investimento, mas é o melhor? Claro que não. Por que não?
Dessas 500, você não acha que dessas 500 todas são as melhores das melhores das melhores? Ou dentro dessas empresas, dessas 500, desse índice, existem um grupo seleto que tem uma possibilidade de ganho maior, que tem um histórico de retornos melhor, que tem vantagens em relação à indústria, aos seus concorrentes maior? Você consegue entender o pitch que existe dentro desse universo de coisas boas, tem as coisas que são melhores? Então, se você sabe identificar quais são as melhores, você sabe cherry pick, escolher uma por uma quais são as melhores, claro que a sua performance vai ser muito melhor do que a performance do mercado financeiro de 10%. Isso é uma coisa muito fácil de fazer? Eu não sei se fácil ou difícil é a palavra, mas sem dúvida é uma coisa mais trabalhosa de se fazer. E você consegue fazer isso como um investidor inexperiente? Você pode conseguir, vai ser muito mais difícil. Então o que eu quero dizer, conheça-se, responda essa pergunta, seja honesto. Você está começando? Vale mais a pena você começar com o que é um pouco mais conservador, com o que é um pouco mais seguro, e você começa a criar uma caminhada dentro do mercado financeiro. Agora, se você já é uma pessoa que já tem mais experiência, você é uma pessoa que já tem feito isso por anos, mesmo que você estiver parado por um período, você voltou, você tem interesse, obviamente que você vai ter uma visão do mercado financeiro que esse investidor iniciante não tem. Então, como é que você pode fazer? Você pode fazer uma reciclagem, você pode, de novo, rever quais são as indústrias que estão trending, quais são os estoques que estão trending. E você fazer uma seleção dentro disso. Você pode, às vezes, ter um pouquinho mais de risco, entendendo quais são a relação entre risco e retorno, porque os investimentos que dão maiores retornos sempre são os mais arriscados, é a natureza desse jogo. Mas você se perguntar, entender, não só se perguntar, mas também entender qual o tipo de experiência real que você tem nos investimentos, também vai ser uma grande ajuda no decorrer da sua vida. E você pode entender outra coisa que eu acho que é importante você entender, é que você começa no nível iniciante, e a maneira como você investe, o tipo de portfólio que você tem, talvez você não tenha que se aventure em fazer um swing trade, alguma coisa do tipo, mas conforme os anos vão passando, esse talvez seja uma das grandes vantagens das pessoas que são persistentes e têm realmente disciplina, o seu nível como investidor vai ficando mais alto, mais sofisticado. Então aquele portfólio que você abriu, que é sólido, que é bom, que tem sido trazido bons retornos, você consegue ter a capacidade agora de tweak, de mexer nele e transformar ele num portfólio muito mais rentável, desde que você entenda que você tem que evoluir como investidor na sua experiência pessoal. Vamos para a próxima. A terceira pergunta eu deixei no meio porque ela é um meio, ela é um miolo, ela é a cola que junta todas essas, e a pergunta é: qual é a sua tolerância às oscilações do mercado? É uma pergunta importantíssima que você precisa se responder. Você pode dizer assim: Bruno, se eu estou começando agora, como é que eu vou saber como é a tolerância de oscilação do mercado? Se eu nunca vivi isso, eu não tenho a menor ideia, nunca vi as oscilações do mercado, não sei nem do que você está falando. Então deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre isso. O mercado financeiro, ele é um grande leilão entre compradores e vendedores, que às vezes concordam com o preço e às vezes discordam no preço de alguma coisa. Por isso ele tem oscilações que a gente chama de volatilidade. E além disso, ele tem momentos de queda. Basicamente, a cada 6 ou 7 anos você tem algum tipo de crise, um momento, um downturn no mercado financeiro. Se você já sabe disso, você já está sendo na frente de um monte de gente, porque você já entende que você vai ter oscilações, que você não vai ter um smooth sailing, nem tudo vão ser flores eternamente. Você sempre vai estar passando por momentos de altos e baixos, momentos de altos e baixos. A segunda coisa que é importante você entender é o seguinte, que a tendência do mercado financeiro no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, principalmente no mercado financeiro americano, que é mais estável, é que ele continue subindo. Então, quando você pensa que, primeiro, o mercado, geralmente, no decorrer do tempo, principalmente se você escolheu bons investimentos sólidos, ele eventualmente vai subir. Mas essa subida, ela nunca é uma subida suave, ela é sempre uma subida bumpy. A sua caminhada vai ser bumpy. Ou seja, vai estar subidas e descidas, subidas e descidas. Então você precisa entender o mais rápido possível, talvez você demore um tempo até você conseguir se habituar com isso e ver na prática, mas eu estou tentando dar para vocês algumas informações, que essas oscilações, elas existem, elas vão continuar existindo. Se você investiu por 1 ano, por 10 anos, por 50 anos, essas oscilações sempre vão entender. Por isso eu gosto dessa citação, eu vou botar aqui do Peter Lynch, que ele fala que o cérebro não é o órgão mais importante para quem está investindo, para o investidor, mas sim o estômago, que você tem que ter estômago para passar por isso. Essa é uma pergunta que você vai estar sempre se respondendo no decorrer da sua caminhada como investidor,
mas é uma pergunta que precisa ser feita e é um questionamento pessoal. Mas eu acho, pelo menos para mim funcionou assim, tem funcionado no decorrer dos anos, que quando você entende duas coisas, como eu disse, que o caminho vai ser sinuoso. Sinuoso acho que é uma boa palavra. Mas que, se você fez uma escolha, se você fez boas escolhas no decorrer da sua caminhada como investidor, você escolheu qualidade, você escolheu solidez, você escolheu histórico, e você sabe que eventualmente você olhou para o gráfico, você vai lá, eventualmente o que acontece no mercado financeiro americano é que ele continua subindo, o que vai acontecer com você é que você vai ter você vai ficar muito mais calmo, muito mais tranquilo, muito mais apto a passar por isso sem ter grandes oscilações, pelo menos emocionais. Então, se você está com o seu emocional no lugar, você entende as oscilações do mercado, a sua chance de ser um investidor de sucesso. Por que as pessoas fazem a maioria das vezes? Existe muita gente que tem perdido dinheiro no mercado financeiro. Como elas são movidas, elas não se perguntaram isso no começo da caminhada ou em algum momento da caminhada, elas são movidas a emoções. Quando elas veem as boas emoções do mercado, o mercado está subindo, elas ficam eufóricas e compram mais quando está todo mundo comprando. E quando o mercado está caindo, todo mundo se desespera, quer vender e vende em prejuízo. Então, entender onde está a sua tolerância para essas oscilações vai te ajudar bastante no decorrer da sua caminhada, como eu disse, porque vai te deixar apto a saber, olha, em certas situações eu sei como eu consigo, como é que eu me porto. Em outras eu não tenho tanta certeza, então vou ser um pouco mais conservador ou um pouco mais agressivo, dependendo de como você responde essa pergunta. Super importante, nunca esqueçam dessa, essa é importante mesmo. Vamos para a próxima. Quarta e penúltima. Qual que é o seu objetivo pessoal? O que você quer accomplish? O que você quer alcançar com seus investimentos? Talvez a gente não pense muito nisso, mas ninguém guarda dinheiro, ninguém quer ganhar dinheiro pelo dinheiro em si. Geralmente você tem um plano, você quer comprar uma casa, você quer fazer uma viagem, você quer, no caso do mercado financeiro, você quer se aposentar, é muito comum isso, ou você quer simplesmente se tornar um investidor de sucesso, você quer viver do mercado financeiro. Como eu já disse em outros vídeos, é uma coisa que é possível, demanda tempo, demanda dedicação, mas é possível. Entenda quais são os seus objetivos, porque quando você entende os seus objetivos, e principalmente uma coisa que eu acho que é muito importante em relação a isso, é você quebrar os seus objetivos em pedaços menores. Então, talvez um objetivo seja começar a investir. No dia que você começou a investir, esse objetivo primário, ele foi conquistado. Você conquistou, você botou uma bandeira lá no topo do seu Everest, que era começar a investir. Depois disso, qual é o seu próximo objetivo? Talvez seu próximo objetivo seja com que você consiga um aumento real na sua conta de 10% num período de X meses. De novo, não precisa ser uma corrida, isso nunca é uma corrida, isso na verdade sempre é uma maratona. Mas você estudou, você procurou, você está tentando aprender sobre valuation de estoques, ou você viu alguma empresa que talvez tivesse assim um momento muito bom, talvez o estoque não tivesse assim muita sustentabilidade no decorrer das décadas, você acha que é uma boa oportunidade de eu comprar aqui e eventualmente vender. Você começa a entender essas coisas e você começa a ter esses objetivos como parâmetros nessa caminhada, nessa escalada, até você se tornar um investidor melhor. Então você se perguntar realmente quais são os seus objetivos, porque também uma coisa que eu acho que também, pelo menos é muito importante para mim, você ter alguns marcos, quando você consegue chegar neles, te dá um senso de satisfação, de accomplishment, eu consegui, eu fiz isso, e isso às vezes é o combustível que você precisa para o próximo, e para o próximo, e para o próximo, isso vai te ajudar assim grandemente na sua caminhada, tem me ajudado. Então, entenda seus objetivos, e se o seu objetivo for um objetivo conjunto, compartilhe com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, ou se você tiver uma conta com seus filhos, um grupo de amigos, crie seu objetivo junto, dentro mesmo do mundo dos investimentos, e faz com que isso seja assim realmente um motivador para você continuar caminhando de uma maneira gradual. Você começa, você continua, você conquista, você continua, você conquista, você continua. Você cria uma nova conquista e você vai chegando, vai scaling e eventualmente você chega no seu objetivo final, qualquer que seja ele. A gente tem essa liberdade, cada um de nós, de escolher o caminho que você acha melhor e sabendo que o mundo financeiro te dá essas oportunidades, mas ter um objetivo pré-determinado no começo vai te ajudar sem a menor dúvida. E o último, não menos importante por ser último, tempo. Quanto tempo você tem no seu timeline? Qual é o seu timeline para conquistar esse objetivo que a gente falou na pergunta 4? Tempo é um fator fundamental, é um fator
de importância assim, que não pode ser minimizada. E você entender isso vai fazer uma diferença muito, muito, muito grande no seu resultado final para você chegar no seu objetivo. Vou dizer algumas coisas relacionadas ao tempo de investimento. Primeiro, o mais óbvio, quando a gente fala em investimento de longo prazo, é que o retorno dos seus estoques, dos seus ETFs, dos seus mutual funds, ou whatever que você estiver fazendo, ainda mais se ele for compounding, por exemplo, com dividendos, e os dividendos não forem retirados, eles forem sendo reinvestidos, cria o que todo mundo fala, que realmente é a oitava maravilha do mundo, que são juros compostos, que você começa a ter resultado, juro sobre juro sobre juro, no decorrer do tempo, faz uma diferença gigantesca. Eu vou deixar no link da descrição, vou deixar duas coisas para vocês. Eu vou deixar o nome de um app que você pode ter no seu telefone, chama Compounder. É um excelente app para você fazer a sua matemática dentro das suas possibilidades, quanto que você vai começar a fazer, a quanto você vai começar seu investimento. Vai começar com $100, com $1.000 que seja, ou reais o que seja. Quanto que você vai adicionar periodicamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, e qual retorno esperado. Você faz essa matemática que te dá uma ideia bem legal do que dá para fazer. E vou deixar também um site de uma calculadora de juros compostos, também bem simples de usar, que vai te ajudar a você ver o que você pode esperar no decorrer do tempo com seus investimentos. Mas isso é super importante porque, obviamente, geralmente, quando você tem um pouco mais de idade, você começou a investir um pouco mais tarde, it's no problem, acontece. Tem duas coisas boas que eu quero dizer para você. Você tem menos tempo, sim. Mas você tem um pouco mais, geralmente, de estabilidade emocional, que você toma as decisões certas com mais facilidade que uma pessoa muito jovem. E a segunda coisa é que você está criando o que eu chamo de generational wealth. Talvez o retorno do seu investimento não seja tudo que você esperava se você tem 5, 10 anos para retirement, para sua aposentadoria, por exemplo. Mas você está criando conhecimento que você pode dividir com seus filhos e com seus netos. Isso para mim já valeria muito. E você deveria, pelo menos, não é uma recomendação, mas é uma coisa que você tem que considerar, que geralmente você está mais preocupado com preservação do seu capital. Então, quanto menos tempo você tiver, menos risco você vai estar, geralmente você vai estar disposto a tomar riscos, a se expor a riscos, porque o seu tempo de recuperação, no caso do risco do seu investimento, do seu trade for contra você tem muito menos tempo para recuperar isso. Que é exatamente o oposto, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês, exatamente o oposto de quando você é mais jovem. Então, obviamente, quanto mais cedo você começa nesse mundo dos investimentos, melhor, porque você tem um tempo trabalhando ao seu favor, você tem, mesmo às vezes com capital limitado, com pouco capital começando, desde que você continue compounding, adicionando algum valor financeiro a esse capital, e continue investindo com qualidade, de um jeito assim sóbrio, sem nenhuma maluquice. Você fica... É muito fácil um jovem de 18 anos que começa a investir hoje, fazendo as seleções certas, e não precisa ter que colocar uma quantidade absurda de dinheiro, com 20 anos no futuro, 25 anos, ele ser milionário. Não é uma coisa, é uma coisa relativamente fácil. Mas você precisa entender isso. Qual é o tempo real que você tem? Qual o tempo real que você tem para o seu objetivo? Talvez você tenha um objetivo primário e um secundário. Talvez o seu primário seja comprar uma casa daqui a 3 anos ou 5 anos. E o seu objetivo, secundário seja comprar casa. E o seu primário é que eventualmente você se aposente ou você viva exclusivamente do mercado. Então você começa a colocar isso dentro de um plano financeiro que funcione para você, e você adapta a sua idade. Eu vou dar um exemplo bem prático, como eu disse para vocês. Eu já tenho, apesar desse meu rostinho, eu já tenho 45 anos, vou fazer 46 mês que vem. E eu tenho filhos, eu tenho uma filha um pouco mais velha e tenho crianças mais menores. E obviamente que eu tenho meu portfólio de investimento, meu portfólio de aposentadoria, e eles também têm. Claro que eu que faço, eu que tomo conta do portfólio deles. Mas o portfólio dos meus filhos, principalmente dos menores, e da minha filha também, mais velha, é muito mais agressivo do que o meu hoje. Porque o que eles têm que eu não tenho mais? Eles têm muito mais tempo no futuro para que esse portfólio, para ter alguns riscos, obviamente riscos calculados, onde a possibilidade de retorno é muito maior. Lembra que eu falei no começo que o risco e o retorno são sempre associados, riscos maiores, maiores retornos e vice-versa. Então, eles podem correr certos riscos porque eles têm tempo do lado deles e que eu já não tomo mais. Eu tomo certos riscos pela minha experiência no mercado financeiro, mas mesmo assim, mesmo nos riscos que eu tomo, que não seriam, acho que não seriam os riscos normais de um investidor iniciante,
eu ainda me protejo, eu tenho certas reservas, porque eu sei que eu não tenho mais idade para que, se fizer um investimento muito ruim, eu não tenho mais 30 anos, talvez, habilmente falando, de ter esse dinheiro recuperado. Então, só um exemplo para vocês entenderem como isso é importante, você manage o seu tempo, você entender o seu tempo e você adaptar o seu portfólio baseado na sua idade, baseado nos seus objetivos, nos seus goals. Você faz isso, você entende isso do começo, você está em excelentes condições para se tornar um investidor, não só sofisticado, mas de muito sucesso. Pessoal, esse vídeo foi realmente para trazer para vocês uma ideia da importância dessas 5 perguntas, a importância de você ter uma conversa sincera consigo mesmo, responder essas perguntas da maneira mais adequada dentro do seu perfil pessoal. Eu estou trabalhando, na verdade, num questionário, já tem um questionário, mas eu estou trabalhando num novo questionário, um pouco mais abrangente, que vai estar disponível para quem faz parte da nossa comunidade. A gente tem uma comunidade sensacional de investidores e traders, a gente fala de trade e investimento todo dia. Se você quiser fazer parte, eu vou deixar o link na descrição aí, aqui embaixo. Mas a melhor coisa que você poderia fazer dentro entender seu perfil de investidor é a pergunta que, se você deveria fazer isso, a resposta é claro que você deveria. Você deve se dar uma chance de investir, fazer o dinheiro trabalhar para você. As pessoas têm feito isso, principalmente aqui nesse país, no decorrer das décadas, e tem sido para esse país e para as pessoas aqui do nosso país, do Brasil, em todos os lugares, tem sido provado que tem sido uma decisão acertada, uma decisão sábia, que realmente gera dividendos para o seu futuro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, mais uma vez, deixa o seu like. Se você tem uma pergunta, se você fala assim, olha, eu queria muito aprender sobre o mercado financeiro, mas eu não sei nem por onde começar, não sei para quem recorrer, eu não sei. Deixa a sua pergunta, deixa o seu comentário aqui. Divida esse vídeo com seus amigos para as pessoas tenham acesso a mais informações sobre o mercado financeiro. Se você tiver um assunto específico, você fala assim, olha, eu queria tanto ouvir sobre esse assunto que eu nunca ouvi ou não entendi direito, deixa também o assunto que você quer ouvir aqui, que eu vou ter prazer de trazer para a gente discutir aqui juntos. Mais uma vez, obrigado por você ter chegado até o final. Eu vejo vocês, sem dúvida, na próxima.